Mais uma vez, a nossa Bolsa de Valores em queda nesses últimos dias. E eu já quero te falar 4 fatores importantes que levaram a essa queda. O primeiro deles é sobre a política fiscal do governo brasileiro, que traz uma certa incerteza e desconfiança em relação a muitos investidores. O segundo motivo é a alta recente da nossa taxa Selic. O terceiro motivo é a saída de capital estrangeiro da nossa bolsa. E o quarto motivo, não menos importante, é a intensa volatilidade no preço das commodities. Entretanto, independente de tudo isso, para um investidor a longo prazo é muito bom quando a bolsa de valores cai, porque apresenta várias oportunidades em muitas ações para investir. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar 7 ações que estão apresentando grandes oportunidades e que nesses últimos dias passou a apresentar boas margens em relação ao seu preço. Tudo que o investidor gosta. E além disso, são ações com um alto potencial de valorização. Então, logo de início, eu já quero te pedir para você deixar aquele like de confiança nesse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Toda semana eu venho trazendo aqui conteúdos sobre finanças e investimentos. Ativa o sininho das notificações e bora para o vídeo. Bora lá! Logo de início, eu já quero mostrar para vocês essa ferramenta chamada Market Breadth. O que é que significa isso e por que eu estou mostrando para vocês? Esse indicador calcula o número de ações que estão sendo negociadas acima das suas respectivas médias móveis, medindo a participação individual de cada ativo nos movimentos de preços do índice IBOV. Eu vou mostrar aqui para vocês agora. Observem. Quando essas linhas convergem para essa área de cima, que é a área vermelha, geralmente indicam uma exaustão de compra. E é exatamente nesses momentos aqui em que o IBOV tende a fazer topo. Quando as linhas convergem mais para essa área verde do gráfico, percebam aqui nesse momento, geralmente indicam uma exaustão vendedora. E é exatamente nesses momentos em que o IBOV tende a fazer fundo. E esse indicador é realmente uma ferramenta muito interessante para o investidor a longo prazo, porque ele sinaliza para a gente os melhores momentos risco-retorno para nós realizarmos nossos aportes. E é justamente quando essas linhas estão dentro da região verde, como aconteceu em outros momentos, ou quando está muito próxima. E é exatamente nesse momento atual em que nós estamos. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa ferramenta está interligada diretamente ao nosso gráfico Descontex. A quantidade de ativos descontados nessa outra ferramenta aumenta demais. E é exatamente nesse momento atual aqui do mês de setembro. Beleza, pessoal? Então, agora que vocês entenderam essa correlação, vamos lá observar agora a primeira ação da nossa lista. Bora lá! E a nossa primeira ação da lista é a Brisanet, de código BRIT3. Nesse momento está custando R$ 3,05. E agora, observa aqui comigo essa cotação. Nos últimos 6 meses, nós já estávamos observando uma certa queda em suas cotações. Entretanto, se a gente olhar aqui um período de um ano, só custou esse valor aproximado no início do ano. Em todo o período, desde fevereiro, ela não apresentou nenhum valor tão descontado em relação a este atual. Tá bom? É o primeiro ponto. Percebam outras informações. Nos últimos 12 meses, tem uma variação negativa de 18,23%, está com seu PL de 10,39, acima de 10 vezes, já é um PL um pouquinho esticado, mas vamos observar outros indicadores. O seu P sobre VP, 0,89. Aqui percebam que observamos um desconto claro de 11% no seu preço. E o seu dividend yield está em 2,88%. E ainda, quando a gente observa o nosso gráfico Descontex para a Brisanet, percebam que essa linha azul se trata da cotação da companhia e, segundo o nosso gráfico Descontex, antes de apontar um bom ponto de entrada em relação ao preço nesse atual momento, a última vez que apontou foi quando a Brisanet estava custando R$ 3,28 dia
9 de setembro. Além disso, observando a Brisanet no ranking da Magic Fórmula de Joel Greenblatt, onde separa pra gente empresas boas e baratas com critérios de alta lucratividade e desconto no preço da ação através do ROIC e o EV/EBIT, observe comigo que das mais de 200 empresas analisadas na plataforma, a Brisanet está na posição 121. Olhando o histórico do preço sobre o valor patrimonial de 2021 até o atual momento, percebam que sua média histórica é 1,14 e no atual momento, a última vez que apresentou um desconto semelhante foi em 2022. Nem em 2021, nem em 2023, a companhia se mostrou tão descontada quanto o atual momento. Além disso, a Brisanet está com payout de 29,71%, está com a sua margem líquida de 10,01%, está com um ROI de 8,55%. Percebam que em 2023 apresentou um ROI um pouco acima de 10%, o que estava bom. Entretanto, observamos uma redução em relação a esse fator de rentabilidade. Beleza? E sua média histórica de ROI é de 6%. E observando o balanço patrimonial da empresa nesse segundo TRI de 2024, percebam aqui comigo que ela apresenta maior quantidade de ativos comparada a passivos e tem um patrimônio líquido acima de 1 bilhão. Já olhando o endividamento da companhia, essa relação do caixa e patrimônio líquido, observe que ela tem um pouquinho de caixa na sua operação, um pouco de dívida de curto prazo e a sua maior dívida é de longo prazo. Entretanto, ela tem um patrimônio maior que sua dívida de longo prazo. Ponto muito importante. Observando o histórico de dividendos, percebam que seu yield médio em 5 anos é 0,46. Em 2021 não pagou dividendos, passou a pagar 2022 até o atual momento. A última vez que pagou foi no dia 22 de maio deste ano, um valor aproximado de 8 centavos. Olhando o radar de dividendos inteligente, a projeção, apesar de não se consolidar como uma boa pagadora de dividendos, a maior incidência foi no mês de maio. Observando suas receitas e lucros, é uma empresa que até vem aumentando as suas receitas comparada a 2021. Em relação à sua lucratividade, observe que é muito volátil nessa questão. Particularmente, eu não invisto, não tenho em carteira a Brisanet. Se você tem, coloca aí nos comentários, tá bom? Bora lá. E a nossa próxima ação, que está no setor calçadista, é a empresa chamada Grendene, de código da nossa Bolsa de Valores, GRND3. Nesse momento, a Grendene está custando R$ 5,69. Nos últimos 12 meses, tem uma variação negativa de 11,14%, está com seu PL abaixo de 10 vezes, o PVP 1,41%, e está com seu dividend yield 5,61%. Olhando o nosso gráfico de Scontex da Grendene, observe que a última vez que apontou um bom ponto de entrada antes do atual momento que nós estamos, se deu em julho deste ano, quando a Grendene estava custando R$ 5,75. Olhando mais múltiplos de valuation, o preço justo, de acordo com a fórmula de Benjamin Graham, seria R$ 7,51, tendo uma margem de segurança de 32,45%, e no ranking da Magic Fórmula de Greenblatt, essa ação se encontra na posição 122. Analisando a questão do preço sobre o valor patrimonial, observe comigo que seu PVP histórico é 1,97. Em nenhum momento, se a gente olhar em todos os números que está passando na sua tela, nós não encontramos um P sobre VP abaixo de 1. Isso mostra pra gente que o mercado está disposto a pagar um pouco mais em relação ao valor patrimonial. A última e única vez que apontou um PVP menor que esse atual, no ano de 2022, onde a Grendene estava com um PVP de 1,25. Ok? Bora lá. Além disso, a empresa está com payout de 51,33%, está com sua margem líquida de 22,62%,
está com um ROI de 15,33%. Olhando o balanço patrimonial da Grendene, percebam que nesse segundo TRI de 2024, a empresa apresenta uma maior quantidade de ativos que passivos, um ponto interessante, e também tem um patrimônio líquido acima de 3 bi. Quando a gente observa em relação ao endividamento da companhia, percebam aqui comigo que ela apresenta um maior patrimônio líquido em relação à sua dívida de curto prazo e também uma dívida bem menor de longo prazo que a empresa possui. Além disso, ela também tem um pouco de caixa na sua operação. Olhando a empresa na questão de dividendos, o seu yield médio em 5 anos é 8,21%. Em todo o período desde 2014, ela vem pagando dividendos aos seus acionistas e nesse ano ela pagou um total 2 pagamentos no mês de maio, um no mês de junho e outro pagamento no mês 9. Olhando o radar de dividendos inteligente da Grendene, ela tem uma tendência de pagar em maio, agosto e novembro. Olhando o preço teto da Grendene de acordo com o método de Bazin, onde calcula uma média dos dividendos nos últimos 5 anos e com a base nesse dividend yield, o mínimo desejado é 6% de acordo com esse método. E o preço teto da Grendene seria R$ 10,78, com um potencial de rentabilidade acima de 89%. Olhando receitas e lucros, apesar de não ter aquele gráfico crescente que nós gostamos de ver quando olhamos as receitas e os lucros, é uma empresa que em nenhum momento deu prejuízo ao investidor, apesar de sua volatilidade em relação aos seus lucros. Inclusive, nos últimos 12 meses, a Grendene apresentou o maior crescimento de receita. Se a gente comparar 2023, e em relação ao seu lucro, praticamente nós não observamos tanto crescimento assim. Bora lá! Entretanto, se a gente observar aqui lucro versus cotação da Grendene, e entendendo que, como eu já falei para vocês em muitos outros vídeos, que cotação segue lucro, essa é uma tendência, não tem como a gente bater o martelo e dizer que isso vai acontecer, mas se acontecer e a tendência é essa aqui, ó, o lucro da Grendene está aqui em cima, a cotação aqui embaixo, abaixo dos R$ 6, se essa cotação tende a seguir lucro, como foi no caso, por exemplo, de 2029, exatamente nesse ponto de interseção, nós observamos assim uma margem para que a empresa de fato chegue aqui na faixa dos R$ 10. E a nossa próxima ação da lista é a M. Dias Branco, uma empresa do ramo alimentício, onde inclusive ela gera receita não só no Brasil, apesar de ser a maior quantidade de geração de receita, mas também apresenta posição em outros países, de 2,79%. Nesse momento, a M. Dias Branco está custando R$ 25,31. Nos últimos 12 meses, tem uma variação negativa de 30,16%, está com seu PL de 9,07 vezes, PVP 1,11 e o seu dividend yield nos últimos 12 meses 2,51%. Observando o gráfico Descontex da M. Dias Branco, percebam que a última vez que apresentou um bom desconto foi em agosto desse ano, onde a empresa estava custando R$ 27,79. Olhando o histórico preço sobre o valor patrimonial da empresa, observe que nesse momento há um PVP de 1,11, o menor indicador desde 2014. E o seu indicador histórico é de 2,19. Outra empresa que o mercado aceita pagar um pouco a mais em relação ao valor patrimonial. Está com payout de 22,96%, está com a margem líquida de 9,20%, um ROI de 12,20%. De acordo com o preço justo de Graham, seria R$ 37,88 para a M. Dias Branco, com uma margem de segurança de 45,97%, e no ranking da Magic Fórmula de Greenwich, essa ação está na posição 78. Olhando a questão de endividamento da companhia, no segundo TRI de 2024, nós observamos que a empresa tem mais patrimônio líquido que dívida, tanto de curto prazo que longo prazo, e também possui caixa em sua operação. Com esse caixa, ela conseguiria quitar tranquilamente aqui as suas dívidas. Tudo bem?
Bora lá. Olhando o histórico de dividendos da empresa, percebam que o seu yield médio em 5 anos é 1,96 e só nesse ano de 2024 a empresa já pagou 3 vezes e ainda temos 2 pagamentos no dia 30/9 e outro no dia 30/12 deste ano. De acordo com o preço teto de Bazin, seria R$ 12,38, não tendo dessa forma margem de segurança. Olhando a questão de receitas e lucros, é uma empresa que vem apresentando uma evolução em relação às suas receitas e também aqui em seus lucros, se a gente observar mais especificamente de 2022 até o atual momento. A nossa próxima ação da lista é a Positivo, de código POSI3, nesse momento custando R$ 5,54. Nos últimos 12 meses, nós temos uma variação negativa de 18,26%, está com seu preço sobre o lucro 2,74, o PVP 0,47 e aqui a gente observa um desconto de 53% em relação à sua cotação e está com seu dividend yield nos últimos 12 meses de 7,40%. Olhando o gráfico Descontex da Positivo, percebam aqui comigo que, além do momento atual, que está apresentando no nosso gráfico um bom ponto de entrada, a última vez que apresentou foi quando a Positivo estava custando R$ 5,96 no dia 10 de setembro deste ano. Olhando outros métodos de valuation, percebam comigo que, segundo o Graham, e aqui presta muita atenção, a margem de segurança é acima de 308%. Eu expliquei para vocês no vídeo de Graham, empresas de tecnologia não é interessante nós olharmos potencial de valorização ou margem de segurança através do método de Graham. Por quê? Por considerar valor patrimonial no seu cálculo, empresas de tecnologia na época de Graham não se encaixa tão bem quando a gente observa essa porcentagem de upside, beleza? Então aqui, esse valor de upside fica apenas a título de conhecimento, mas vocês precisam entender sobre essas questões. Vou deixar aqui o vídeo na descrição para depois você assistir. Observa aqui, já no ranking da Magic Formula de Agreement, essa ação está na posição número 8. Olhando o histórico do P sobre VP, percebam que nesse momento atual, desde 2016, percebam aqui comigo que apresentou um PVP semelhante a esse aqui nos anos de 2014 e aqui 2015. Nesse momento, está apresentando o menor PVP de todos esses anos, tudo bem? Além disso, a Positivo está com payout de 37,23%, está com a sua margem líquida de 6,70%, está com ROI de 17,21%. Olhando questões de endividamento da companhia, nesse segundo TRI de 2024, percebam que a empresa possui mais patrimônio líquido e dívidas, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. E também temos caixa em sua operação, menor que o primeiro TRI de 2024, isso é óbvio, porém, ainda assim tem caixa. Tudo bem? Bora lá. Na questão de dividendos, percebam que o seu yield médio em 5 anos é 2,95%. A empresa pagou dividendos no dia 31 de maio, no valor de 41 centavos por ação. E no radar de dividendos inteligente, a Positivo tem uma tendência de pagar no mês de maio, setembro e dezembro. De acordo com o preço teto de Bazin, nós não temos um potencial de rentabilidade e o preço teto, de acordo com esse método, R$ 5,49. Analisando receitas e lucros da Positivo, nós observamos o maior crescimento. A gente comparar aqui 2021 até o atual momento e também lucros em margens positivas. Outra ação também apresentando excelente oportunidade para quem investe na parte de papel e celulose, inclusive coloca nos comentários. Você tem a Honey 3, a Irani ou você tem a Klabin? Qual delas você investe? Coloca aí, tá? Nesse momento, ó, a Irani de código RAN3 está custando R$ 7,47. Nos últimos 12 meses tem uma variação negativa de 37,38%, com seu PL de 11,75%, PVP 1,43% e o seu dividend yield nos últimos 12 meses 7,34%. Olhando o histórico preço sobre o valor patrimonial, observem que desde 2018 até o momento, esse período atual que nós estamos falando, onde o PVP está 1,43, é o menor desses 6 anos. Percebam que um PVP que se aproximou do atual foi no ano de 2016 e 2017. Além desse momento atual que está
apresentando um bom momento em relação ao preço da Irani. A última vez que apresentou foi quando a Irani estava custando R$ 7,69 no dia 13 de setembro deste ano. Além disso, a Honey 3 está com payout de 86,96%, está com a margem líquida de 9,71%, está com um ROI de 12,18%. Em relação ao histórico de dividendos, o yield médio em 5 anos é 4,55%, e neste ano de 2024, percebam que ela distribuiu 4 vezes dividendos aos seus acionistas. A última vez, no dia 22/8 deste ano. De acordo com o Radar Inteligente, a tendência é que a Honey 3 pague em março, maio e agosto. De acordo com o preço justo de Graham, seria R$ 8,66 e a Honey 3 tem uma margem de segurança, de acordo com esse método, de 15,14%. E no ranking da Mágica e Fórmula de Greenwich, essa ação está na posição 96. Observando a questão de endividamento da Honey 3 em relação ao caixa líquido e patrimônio, nesse segundo TRI de 2024, nós observamos claramente que a empresa está apresentando uma dívida de longo prazo muito maior que o patrimônio líquido da companhia nesse segundo TRI de 2024. O seu patrimônio líquido em torno de 1,25 bi e a sua dívida de longo prazo acima de 1,52 bi. E esse é um ponto claro em relação ao endividamento da Honey 3, beleza? Além disso, ela também tem dívida de curto prazo, porém, para essas dívidas de curto prazo, nós observamos aqui caixa na operação da companhia. Olhando o preço teto da Honey 3, de acordo com o método Bazin, é R$ 8,00, tendo potencial de rentabilidade de 7,16%. Analisando receitas e lucros, percebam que observamos uma queda em relação ao lucro líquido da Honey 3, também um pouco em relação à sua receita líquida. Entretanto, se a gente observar aqui o gráfico lucro versus cotação, entendendo que cotação segue lucro, o lucro líquido, apesar dessa queda, também está aqui em cima, e se essa tendência se confirmar, nós podemos sim observar aqui para essa cotação chegar mais próximo à linha do lucro líquido da companhia. Mas só lembrando também que nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Eu já quero te pedir, se você chegou até o momento desse vídeo e ainda não deixou o teu like, para um pouquinho, deixa o like aí, ativa o dedão no like, se inscreve no canal, não te custa nada, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, beleza? Então, bora continuar, saber a próxima empresa agora. E a nossa próxima ação da lista é o Banco Santander, de código SAMB11, nesse momento custando R$ 28,88, uma variação positiva de 15,12%, está com seu PL de 9,40, PVP 0,92, aqui a gente observa um desconto de 8% e o seu dividend yield nos últimos 12 meses, 5,46%. Observando o gráfico do Banco Santander, final 11, percebam que, além desse momento atual, a última vez que apontou um bom ponto de entrada em relação a esse banco foi quando o Santander estava custando R$ 27,23 no dia 6 de junho deste ano. Você tem Santander em carteira? Coloca aí nos comentários, tá? Se não tem Santander, coloca aí nos comentários quais ações de banco você tem. Coloca aí que eu quero saber, beleza? Bora lá. De acordo com o preço justo de Benjamin Graham em relação ao SAMB11, o preço justo é R$ 46,48, tendo potencial de rentabilidade acima de 60%. Olhando mais indicadores fundamentalistas, percebam o seguinte, vamos observar aqui isso sobre o valor patrimonial. Note que, atualmente, nós observamos o menor PVP desde 2015, pessoal. Todo o histórico, a última vez que o Santander foi apresentar um PVP semelhante a esse foi no ano de 2014. Além disso, olhando o histórico do preço sobre o lucro, também tivemos uma queda aqui 2023 até o atual momento, tendo a média de PL do Santander 10,72 vezes. E ainda percebam que tem um payout de 52,41%, com sua margem líquida de 8,81%, está com um ROI de 9,82%. Olhando o histórico de dividendos do SAMB11, o seu yield médio em 5 anos é 6,61%. No ano de 2024, nós já tivemos 3 pagamentos de proventos da companhia e, de acordo com o Radar Inteligente, a SAMB11 tem uma tendência em pagar em janeiro, abril, julho, agosto e outubro.
outubro. De acordo com o preço teto em relação ao método de Bazin, seria R$ 36,75, com potencial de rentabilidade acima de 27%. Na questão de receitas e lucros, observando o gráfico, percebam, em 2021 e 2022, apesar de temos um aumento na sua receita comparado a 2014 e 2020, em 2023, de fato, e nos últimos 12 meses, foi onde nós tivemos o maior destaque, tanto na receita quanto no lucro do Banco Santander. E a última empresa da nossa lista é a Vamos, uma empresa no ramo de locação de caminhões, máquinas agrícolas e de construções de equipamentos, sendo líder no seu mercado, de código VAMO3. Nesse momento, a Vamo 3 está custando R$ 6,56. Tem uma variação negativa nos últimos 12 meses de 30,44%. Está com seu PL de 11,41, seu PVP 1,44 e o seu yield nos últimos 12 meses 4,86%. De acordo com o preço justo de Graham, seria R$ 7,71, tendo um potencial de rentabilidade de 17,46%. Observando o histórico do preço sobre o valor patrimonial da Vamo 3, observe que nesse momento é o menor P sobre VP desde 2021, tendo seu PVP histórico de 1,81. Além disso, observando o preço sobre o lucro, o seu histórico de PL está na faixa de 12 vezes, entretanto, atualmente está no seu menor patamar desde 2021. Olhando outros indicadores, a Vamo 3 está com payout de 55,51%, está com a margem líquida de 9,71%, está com um ROI de 12,64%. E observando a Vamo 3 no nosso gráfico Descontex, a última vez que apontou foi quando a Vamo estava custando R$ 7,16, dia 18 de setembro deste ano. O seu yield médio em 5 anos é 2,71%, onde atualmente está apresentando maior dividend yield desde 2021. Eu gosto desse gráfico aqui crescente, mas claro que não está nas melhores porcentagens de distribuição se a gente comparar ao método de Bazin, e o seu último pagamento no valor aqui de 31 centavos aproximadamente foi no dia 7 de maio deste ano. De acordo com o radar de dividendos inteligente, a projeção é que a Vamo 3 pague em abril, maio, julho e dezembro. De acordo com o Bazin, observa aqui comigo que o seu preço teto R$ 4,41 tem um potencial de rentabilidade negativo de 32,75%. Observando a questão de endividamento da Vamo 3 na relação caixa e patrimônio líquido, observe que a empresa tem um patrimônio um pouco a mais de 5 bi, entretanto, a sua dívida de longo prazo passa 11 bi. É uma empresa que no momento sim está endividada nessa questão de dívida de longo prazo, tem também dívida de curto prazo e tem um pouco de caixa em sua operação. Analisando questões de receitas e lucros, percebam comigo que tivemos um crescimento de receita desde 2018 até os últimos 12 meses e também crescimento no seu lucro nos últimos 12 meses. Inclusive, a Vamo 3 tem alta de 92,7% no lucro líquido nesse segundo tri de 2024 para 205,5 milhões. O vídeo então foi esse. Muito obrigada para você que ficou comigo até o momento deste vídeo. E para eu saber que você chegou comigo até o final, coloca aí nos comentários, declara isso. O meu sucesso é inevitável. Declara isso. O meu sucesso é inevitável. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima e o seu sucesso será inevitável. Fui!